Uma coisa que eu esqueci de avisar, mas vou dar um aviso, eu tô no meu trabalho. Acho que eu já falei. Mas então, se tiverem alguns cortes, é porque chegou cliente e parei pra atender. Igual agora. California dreaming about you. Então, as características da linguagem jurídica são basicamente isso: o ser formal, usar palavras técnicas, ter sempre um ritual, que eu esqueci de falar, que é tipo assim. A gente ainda vai aprender, mas vamos dizer, tem o Código de Processo Civil. Ele ensina como que vai correr, entendeu? Como que vai acontecer aquele julgamento. Então é uma sequência de fatos que sempre acontecem, um ritual mesmo. Igual se você vai na igreja, você sabe que tem uma ordem específica. Nem sempre a mesma, mas normalmente tem aquela ordem. Começa tal coisa e acaba de tal maneira. E é assim no direito também, na linguagem do direito, coloca-se assim. Ainda no primeiro capítulo, ele fala da linguagem conotativa e da linguagem denotativa. Eu vou explicar do jeito que eu aprendi na escola, então, de uma maneira mais sintética. A linguagem denotativa, lembrem-se, começa com a letra D. Então você pega e coloca dicionário, que também começa com a letra D. Então, denotativo dicionário. O que é uma palavra do dicionário? É o sentido verdadeiro dela, o sentido objetivo, o real sentido da palavra. O conotativo já é o contrário. É um sentido mais subjetivo, emocional, que leva a uma reflexão. Então é um sentido indireto. Partindo agora para o capítulo 2, ele fala um pouco de polissemia e homonímia. O que são essas coisas? Polissemia é aquela palavra uma palavra com vários sentidos. Um exemplo que eu aprendi na escola e o outro que a professora falou na faculdade, para ficar mais fácil. A palavra gato, que é que a professora falou, pode ter tanto a pessoa que é considerada bonita, quanto o animal. E uma que eu aprendi na escola é mão. Pode ser nossa mão, nossa, tudo sujo. Quanto pode ser a mão da rua, que vai ou que vem, entendeu? O sentido da rua, no caso. A homonímia seria mais de uma palavra, ou com a escrita igual, ou com um som igual, só que com sentidos diferentes. Então, um exemplo que a professora falou também foi o almoço, ou almoço. São escritas iguais, só que um é verbo e o outro é substantivo. Um se refere à comida, né? Meu almoço, e o outro seria o ato de comer, no caso. Eu almoço arroz, sei lá, estou comendo arroz. Entendeu? Um exemplo de polissemia dentro do direito é a própria palavra direito. Como assim? Direito pode ser tanto o curso que a gente faz, o curso de direito, quanto pode ser um direito que a gente tem. Entendeu? Tipo, direito à liberdade ou o curso de direito. Então é uma polissemia. Palavra igual, sentidos diferentes. A homonímia, dentro do direito, ela pode ser utilizada a palavra decadência. O que é decadência pro direito? Decadência é a falta de um direito que você tem. Você acha que tem, mas não tem. Então, decadência é ausência de um direito, mais ou menos isso, a falta de um direito. E a decadência no comum seria onde meu imóvel está em decadência. Tá ruim, né? Tá piorando, perdendo valor, mais ou menos isso. Seria a queda de alguma coisa. Ainda no capítulo 2, é possível a gente ver a sinonímia e a paronímia. O que seriam essas duas? A sinonímia são mais ou menos como fala a palavra, sinônimos, palavras relacionadas. Só que cada uma é utilizada num sentido específico, entendeu? Mesmo sendo para a mesma direção, para a mesma função, cada uma é usada em um sentido especial, um sentido específico. Então eu vou ler as 4 que a professora deu na sala sobre juiz, e para você entender certinho. A primeira é exarar, que seria o sentido escrito que o juiz dá a sentença ou dá o comunicado. A segunda seria prolatar, que pode ser tanto o escrito quanto o falado. A terceira seria o proferir,
que a gente até usa no dia a dia, vou proferir alguma coisa, vou falar, então você já percebe que é só no oral. Ou também o pronunciar, que está sendo usado atualmente. Para título de curiosidade, o pronunciar também. Só que o pronunciar, fazer um pronunciamento, é falar em voz alta. Então, fazer um discurso elevando a voz. Então, é mais ou menos isso. A paronímia, ela é diferente. Ou a palavra é igual, com sentido diferente, e o pronunciar também é diferente. Então ela é parecida no som ou na escrita. Basicamente é isso, parecida no som ou na escrita, um dos dois. Um dos exemplos que ela dá relacionado ao direito são vários, são muitos mesmo, mas eu vou dar um só. É o mandado e o mandato. O mandado é algo jurídico, um mandado de prisão. Então é aquele escrito jurídico, mais ou menos isso, um documento jurídico. Já o mandato é mais ou menos, imagina um político, ele tem 4 anos de mandato, é o tempo que ele vai ficar ali, entendeu? Basicamente é isso. No 2.3, ele fala das escolhas lexicais que você tem durante a argumentação. As escolhas lexicais, ele fala que você pode usar, dentre as 4 que eu acabei de citar, você pode usar só 3. A única que você não pode usar é a polissemia. Por que você não pode usar? Porque o discurso tem que ser objetivo, igual eu falei, não pode ser subjetivo. Então, uma palavra com vários sentidos poderia confundir o auditório ou confundir o juiz. Então você tem que sempre buscar, quanto mais objetivo você na fala, ou usar uma palavra polissêmica, só que naquele sentido é impossível ter os dois significados, entendeu? Então você tem que sempre usar palavras para objetivar e ser bem direto, não pode ser um discurso indireto. Na argumentação jurídica, no capítulo 3 já, ele fala bastante da comunicação. O que você precisa fazer na comunicação? Então ele fala que são várias coisas, não é só você chegar lá e falar. Você tem que ser, você é o emissor, você tem que dar de acordo com o receptor, que é o auditório, você tem que ver a mensagem, saber o assunto que você está falando, tem que transmitir confiança. E a última é o código. Por que o código? Eu vou explicar rapidinho cada uma, vai. O emissor é o orador. O receptor é o auditório. A mensagem é o assunto tratado. O código é basicamente o idioma, os gestos, os sinais. Não adianta nada eu chegar num auditório que fala inglês, chegar falando português, ninguém vai entender nada, não vai servir de nada a minha argumentação. Então gesticular, saber o jeito de gesticular para convencer o público. Então mais ou menos são formas de persuasão, os sinais, que são códigos entre si. Existem códigos universais, igual, né, paz de amor, pode ser um código universal. Mas existem códigos particulares também. Então é meio perigoso usar muitos códigos especiais para um auditório universal, já que se você quiser abranger um público gigantesco. Ainda no capítulo 3, exatamente no 3.2, ele separa as coisas que podem atrapalhar a sua comunicação. A comunicação de você com o público. São basicamente 3. A primeira, aqui, é o físico. A segunda é o psicológico. E a terceira, o cultural. O que são essas 3? Começando pelo físico aqui em cima. O físico seria normalmente os barulhos que acontecem, igual o caso da moto que passou, do caminhão, que atrapalha. Então é aquele barulho mesmo, que você está tentando ouvir o cara e não acontece. Vamos dizer, o professor está tentando dar aula, os alunos estão isso aqui, estou tentando explicar, passa a moto, entendeu? Isso é um ruído físico. O ruído psicológico, ele é aquele colocado pelo cansaço, por coisas psicológicas. Cansaço, estresse, ou você não tá gostando, não tá sentindo confiança. Então é algo da sua cabeça, realmente psicológico. O último é o cultural. Como eu expliquei anteriormente, não vou voltar, só vou citar. É o caso de você chegar num pessoal da cultura americana do norte e começar a falar coisas da América do Sul, sei lá, o português no lugar do inglês, no sentido idioma, mais ou menos.
Passando agora para o 3.3, seria as características que envolvem a argumentação. Para o público aceitar, ter a adesão daquilo que você está falando, você precisa de 3 coisas. Você precisa ser legítimo, saber o que você está falando, ter credibilidade, que é passar confiança para o público, e ter a capacidade de persuasão, conseguir convencer o público, enganar ele. Na persuasão são 3 palavrinhas que em latim que você precisa lembrar durante a prova, porque provavelmente vai cair. Eu vou dar um tapinha nela posteriormente, mas eu vou falar agora. É o logos, o patos e o ethos. Mas posteriormente eu explico qual que é as 3. Na persuasão, o Aristóteles ele já criou um livro chamado A Arte da Retórica, que seria basicamente para ensinar o que as pessoas estão... Como você deve construir e fazer uma argumentação para convencer o público. Você deveria começar com um inventio escreve, mas se fala invencio, que seria estudando a matéria que você quer conversar, para você argumentar, para você saber a matéria, porque senão, né? A segunda é o dispositio, que é a maneira que você vai escrever aquilo lá para convencer as pessoas, de escrever a argumentação. O terceiro é o elecúcio, que elecutio escreve também, que é qual arte de argumentar você vai escolher, o logos, o ethos, o patos e o ethos, como você vai construir essa argumentação, qual o tipo de argumentação você vai construir. E por final é o actio, que é como você vai falar, como você vai fazer a ação de descrever esses atos, como você vai persuadir realmente o público. Uma particularidade é que Aristóteles ele era grego, então os gregos adotaram essa metodologia dele, grande parte deles. Já os romanos eles incrementaram uma coisa, que seria a memória. Por que a memória? Porque para você fazer um discurso, uma argumentação, você precisa saber o que você estudou, ou pelo menos decorar uma fala, alguma coisa. Então eles colocavam a memória como algo importante na argumentação. Você precisaria memorizar aquilo que você vai falar antes mesmo de falar, entendeu? A argumentação, ela é difundida em 2 coisas, em 2 tipos de argumentação, como eu disse no começo. A argumentação objetiva e a argumentação subjetiva. A argumentação objetiva, ela usa o logos. Então agora eu vou explicar o logos para vocês. O que é o logos? O logos é o uso da razão. O uso da razão durante o discurso. Então você estaria demonstrando aquilo que você está falando racionalmente. Já a linguagem subjetiva, ela usa tanto o ethos quanto o patos. Por quê? O que é o ethos? O ethos é como você passa confiança para o seu público. Como você demonstra credibilidade, demonstra que você é confiável. Igual eu estou tentando fazer no vídeo. Demonstrar o que eu consigo transmitir para vocês. Se vocês não pegarem confiança, provavelmente vocês vão procurar outro vídeo. Eu vou fechar o vídeo e estudar em casa pelo seu material. Então eu estou usando o ethos aqui com vocês. E o patos é as paixões. Normalmente é isso. Claro, não são todas as vezes. Mas a paixão é você apelar pro emocional, apelar para as figuras de linguagem, para coisas que fogem daquela demonstração plena, mas sim uma dialética, algo mais teórico, algo mais fungível, assim, algo mais... Uma coisa específica de cada um que vale ressaltar é que quando você usa o logos, você tem que falar para um auditório universal. Quando você usa o logos na maioria do discurso. Porque você pode misturar tudo se você quiser, mas algo vai prevalecer. Já no ethos e no patos, é para um auditório mais reservado, um auditório particular, um grupo de pessoas que você está tentando convencer. Não dá para você usar emoção para emocionar todo o mundo, universalmente. Você está tentando emocionar ou usar a paixão em um determinado grupo, um grupo fechado de pessoas. Então é uma particularidade que você tem que lembrar, porque é algo que tem bastante chance de cair na prova. Mas como todo mundo do direito sabe, e é colocado no livro no 3.5, é a argumentação conflitual. No direito você sabe que nem sempre é um mar de rosas, nem sempre vai ser aquele discursinho
bom samaritano, moralista. Uma hora vai ter aquele pega pra capar, aquela briga. Então, não é uma briga, né? Seria uma discordância muito forte, mas é uma briga no popular. Que você usa duas formas de argumentação, o ad hominem e o ad personam. O que é o ad hominem? Você desqualifica o objeto da pessoa, o meio que ela está usando. Então, sei lá, ela usou demonstração, você acha um jeito de combater a demonstração dela. Uma demonstração contrária. Quebrou a demonstração da pessoa. Porque a demonstração tem que ser uma só. Se tiver uma contradizendo, não pode ser. Então, e existe o ad personam, que você desqualifica a pessoa, o seu adversário no caso. Então ela tá falando, você usa algo que não fere o discurso dela, mas fere ela como pessoa. Então você está desqualificando ela. Seria meio um golpe baixo. Assim. A próxima temática, o 3.6, são as figuras de linguagem. São muitas figuras de linguagem. Eu tenho um amigo de longa data que ele criou um canal há muito antes de mim. Eu acho que há uns 3 anos já ele tem canal. E há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás, ele postou uma série de vídeos. São 20 vídeos de 1 minuto cada, alguns de 40 segundos, alguns de 1 minuto e meio. Então varia a média de 1 minuto. O nome do canal dele é Ulisses MRF. Eu vou estar deixando aqui em cima para vocês o link do canal dele. Então é só clicar na fotinha do canal dele aqui que você vai estar sendo redirecionado direto para a playlist dele com as 22 figuras de linguagem. Ele explica de uma maneira muito legal, mas como há 2 anos, como ele estava no começo do canal, ele não era, né, não era tão bom quanto é atualmente. Mas atualmente ele posta vídeos de história, ele é aluno da USP, então, aluno de história da USP, então você já percebe que ele é um cara da hora. Então só clicar aqui que você vai ver as 22 figuras de linguagem que ele explica bem sucinto e bem legal, que você consegue entender todas. No 3.7 ele dá uma retomada, então eu vou retomar rapidão para vocês que existem 2 tipos de argumentação, a por demonstração e a por argumentação. Qual a diferença? A por demonstração você usa a razão, o logos, num auditório universal, todo mundo, algo concreto, algo objetivo. A argumentação é algo mais subjetivo, que você usa o ethos e o pathos. Então você tem que mostrar as suas características, né? A sua característica não, o seu poder de convencimento, a sua credibilidade, para convencer o público pela retórica, pela subjetividade, pelas paixões, pela emoção. Por último, e para finalizar, são os tipos de linguagem. É a última coisa que fala que vai cair na nossa PO. Então, como são várias, eu vou estar deixando aí na descrição todas elas em uma linhazinha, igual ela passou o resumo, só que eu vou escrever da minha maneira. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like, e é isso aí, bora gabaritar nesse português.